mas só relembrando, o último capítulo foi aquele capítulo que o Lísia sai com o André Luiz, passeando ali, né? Sai ali do hospital e o André Luiz vai conhecendo as casas, os locais, até eles chegarem ali na governadoria. E é quando o Lísias explica para o André Luiz como é a organização, né, dos setores ali dentro do nosso lar e também de serviços, que são 6 ministérios, e o centro é a governadoria, e ali, dali partem todas as diretrizes e tudo mais. Mas uma das coisas que fala também naquele capítulo é a questão do governador, a posição do governador como é diferente com relação a todos os outros, né? Mostrando que ele é um espírito muito superior à vibração, né, do nosso lar propriamente dita. Então, que se somasse a disposição de todo mundo ali não era igual a do próprio governador. E que já faziam 114 anos na época que foi escrito o livro, que o governador estava já na função que ele está, sem descanso. Ele sempre, com alguma função, ele não tem a mesma necessidade de sono, provavelmente de alimentação. E aliás, o capítulo de hoje vai falar justamente sobre isso. A gente tem entendido, o Nosso Lar ele é um livro que explica para a gente isso, essa zona de transição não é algo totalmente espiritualizado como a gente imagina ou imaginava que fosse quando a gente morresse, deixasse o corpo para trás. Então, o Nosso Lar mostra que nessas colônias intermediárias os espíritos ainda não se desmaterializaram, então eles ainda têm necessidade de descanso, de alimentação e uma série de outras coisas que a gente vai aprendendo com o livro. As construções também, tudo isso são coisas que chamam a atenção e fazem a gente pensar muito. Então vamos começar aqui a lição de hoje, mas vocês vão falando aí ou me interrompendo se for necessário, tá bom? Então, capítulo 9, problema de alimentação. Então eles estavam lá na conversa, ali no pé da construção, que é a governadoria, que ele descreve como sendo uma construção enorme, com torres que chegavam até perto do firmamento do céu ali, né? E aí ele descreve assim: enlevado na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Então aí já confirmando essa questão que a gente está falando. Alguns têm mais necessidade de descanso, outros menos. O André Luiz, quando ele logo que foi acolhido no hospital, ele mesmo falava que sem o amparo do Lísias, ele não conseguia ainda nem se locomover. Então ele limitado até nisso. E agora, nessa caminhada que ele fez até chegar lá, ele sentiu necessidade de descansar. E pediu para o Lísias e o Lísias falou. E tem um banco, quer dizer, tem banco lá, quer dizer, eles também, os outros também têm essa mesma necessidade. Ou para descansar, ou para conversar, ou para contemplar, seja lá o que for, mas eles sentaram ali para o André Luiz descansar um pouquinho. A agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Então, isso é uma outra curiosidade que ele descreve no livro, né? Também não é à toa, mas para a gente ver que algumas coisas são muito parecidas e outras, por ser um ambiente menos denso, né, ou de materialidade parcial com relação ao que a gente conhece aqui na Terra, olha o que ele descreve, que tinha uns repuxos de água colorida que zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Então, no ar, água voando, né, aqui na Terra só em forma de vapor. Mas lá, naquele ambiente, naquela vibração, é possível ver água formando inclusive algumas figuras no ar. Quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei. O André Luiz falando, né? Observando ali com Ulisses. É induzido a examinar numerosos problemas. Então, Ulisses tinha acabado de explicar para ele a questão da setorização.
dos 6 ministérios. Só relembrando, né? O Ministério da Regeneração, o do Auxílio, o Ministério da Comunicação, da Elevação, da União Divina, e tem mais um que agora eu me esqueci. Eu não sei se alguém lembra. Você falou da elevação? Da elevação, sim, da elevação e da união divina são os dois ministérios mais elevados. São Ah, os regeneração, regeneração, auxílio. auxílio, comunicação e tem mais um desses que são os 4 para baixo. Acho que é o esclarecimento. Do esclarecimento, exatamente. Exatamente. Que é onde ficam a maior parte das pessoas mais intelectualizadas, é onde fica o conhecimento, principalmente. É como se fosse a base de dados, de informação, de conhecimento ali. É legal que você lembrou isso, até porque realmente, agora que você falou, tem muito a ver com o capítulo de hoje. Mas o André Luiz, quando o Lísias explica isso para ele começa a pensar, né? Olhar tudo aquilo e pensar nessa organização. E aí o que ele está falando agora é o seguinte: depois de examinar tudo isso, eu fiquei com algumas dúvidas, né? E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia, por exemplo, né? Então, como é que fica a questão? Se cuida dos que vêm do umbral, se cuida dos que estão doentes, se cuida do conhecimento, se cuida da comunicação com a terra. E os outros ministérios são mais altos. E o ministério que supre as nossas alimentações? Porque o André Luiz foi servido uma sopa quando ele estava no hospital. Vários momentos a gente vai ver no livro que eles se alimentam de alguma coisa. E aí ele quer saber, e aí? O Ministério da Economia ou o abastecimento de tudo isso, de comida e roupa, eu não ouvi você falar sobre isso. E aí o Lísias explica. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Quer dizer, se hoje não existe, não quer dizer que não existiu. E ele falou ali que existia. Antigamente, isso era realmente mais importante a ponto de precisar ter um setor para isso. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. Então, também comprovando o que foi falado no último capítulo. Porque no último capítulo também falou da formação do nosso lar. Não sei se vocês lembram. Que os primeiros portugueses que desencarnaram começaram a se juntar ali no plano espiritual. E eles, inclusive, tinham a dificuldade de começar a interagir com o plano espiritual dos indígenas. Mas mostrando que existe uma evolução também no mundo espiritual. Então, aqui também, na época mais primitiva, as coisas eram mais parecidas ainda com o ambiente materializado, encarnado. Mas agora, o Lísias falou, o atual governador, que é esse que eles estão ali, estavam falando sobre, foi ele quem deliberou cortar, né, esses fenômenos que vinculassem ainda mais a vida mais próxima da Terra. Para começar a ajudar nessa desmaterialização, né, nesses saltos, né? A atividade de abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviço de distribuição. Então, se antes tinha alguém que era incumbido da produção, provavelmente do alimento e de outros fatores aí de necessidades mais materiais, hoje em dia só existe o serviço da distribuição, sob o controle direto da governadoria, quer dizer, não é nem inclusive incumbência dos 6 ministérios. É o próprio pessoal da governadoria quem distribui as necessidades básicas de alimentação dos espíritos ali do plano do nosso lar. Então, e a gente sabe que quem sente necessidade de alimentação não é o espírito propriamente dito, é o perispírito, que é um corpo semifluido. E aí ele continua. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Quer dizer, isso ajuda realmente aos que desencarnam a começar a ir tendo essa desmaterialização aos poucos, a cada vez mais uma espiritualização. Rezam os anais que a colônia
há um século, quer dizer, há 100 anos atrás, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Então, isso também não foi simples de se resolver ali, mostrando que a dependência de muitos com relação à necessidade de continuar suprindo esse hábito, né, a alimentação um pouquinho mais densa, foi uma transição lenta. Muito. Mas, ô Marco, Oi. então o perispírito é o que ainda traz essa necessidade, vamos dizer assim, e conforme vai ganhando espiritualidade, vai evoluindo, vai perdendo o perispírito? O perispírito vai também se desmaterializando. Ele vai se tornando cada vez mais sutil e menos material. Entendi. Então, Tá. é que isso é difícil da gente imaginar, porque o nosso corpo continua o corpo do início ao fim, né? Com a mesma densidade. Mas o Sim. processo que a gente está fazendo, inclusive encarnado, é de espiritualização do nosso perispírito. E eles dizem, Lela, eu não me lembro em qual trecho dessa série, não é nem dessa série, eu acho que é da obra de Allan Kardec. Eles dizem que o perispírito vai se depurando, 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 ao ponto de um dia chegar realmente numa desmaterialização tão grande que aí ele não tem mais a necessidade de reencarnação. É quando ele já atinge o grau de evolução para aquele tipo de espírito que habita outros mundos, aí não mais com reencarnações. Entendi. É como se fosse eu acho que um refinar. Se a gente imagina e faz a comparação com vibração, Uhum. com ondas, né? É como se fosse um afinar, né, dessa onda. São ondas Vai mais limpando a grosseiras. energia, né? A É uma energia vai energia, se então, que vai limpando. cada vez mais ficando mais refinada, mais, Entendi. eu não sei se mais aguda ou não, eu imagino que a frequência de onda é diferente. Tá. Obrigada. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências, quer dizer, aqueles que desencarnavam e começavam a habitar ali, eles queriam continuar com os mesmos gostos, os mesmos apegos, as mesmas necessidades. Queriam mesas lautas, olha isso. Imagina, o espírito querendo continuar realmente com o mesmo hábito, que é natural que ele sinta falta. Mas se apegar a isso e conseguir isso do lado de lá e ficar cada vez mais estimulando isso, é que é um problema. Então eles queriam mesas lautas, mesas cheias, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos. Então, olha, na época não era nem o Ministério da Elevação também, que só o Ministério da União Divina, que é o ministério que se liga mais com o alto, é que estava livre desse tipo de exigência dos desencarnados que habitavam a colônia, pelas características que lhes são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. Então, isso é um apego. Isso é uma dependência, que é a mesma coisa que muitos que ainda ficam transitando pelo umbral também acabam ficando por lá por conta dessas necessidades. É um apego exagerado à materialidade que faz com que esses espíritos ainda não tenham condição de se elevar e habitar esses mundos mais altos, né? Ô Marco, mas sente fome? Sente fome, Ou sente fome? sente fome. Ai, Eles descrevem em vários trechos do livro. Aliás, o André Luiz, no primeiro ou no segundo capítulo, ele fala isso. Eu não sei se você lembra, ele sentia uma fome, uma sede tão grande que às vezes ele caía no chão ali do umbral e comia mato e bebia lodo. ai, eu não lembrava, mas agora que você tá falando, acho que eu me recordo. Era uma necessidade que ele tinha, assim, que incomodava o corpo dele, o perispírito dele, a ponto de fazer Entendi. isso. Tá, obrigada, Marco. Imagina. Aí ele fala, então, muitos ali ainda estavam dependentes disso, só que acabavam exigindo e conseguindo o que queriam
por conta de uma cidade espiritual que ainda não estava tão elevada. Só que isso vai acontecendo uma evolução. E aí ele fala, o governador atual, então, né, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Então, ele sendo já um espírito de ordem mais elevada, ele entende de diferente maneira que o antigo governador talvez não entendesse da mesma maneira que ele, que era um benefício que ele precisava começar a colocar para aqueles habitantes. Ajudar a eles a se desmaterializarem ou a se livrarem dessas necessidades. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Quer dizer, o Lísias está contando algo que ele ouviu falar. Então, os antigos missionários daqui puseram-me ao corrente desses curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada. Então, olha como se dá o processo de elevação. Do mesmo jeito, e olha, essa comparação que ele vai fazer aqui agora serve muito para a fase que a gente está vivendo aqui na Terra. A Terra está passando de um nível diferente de vibração para outro. A gente sabe que a Terra está passando um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Isso leva um bom tempo, leva séculos. A gente imagina que é assim, não é. Mas e como que eles falaram que o Espiritismo iria contribuir com isso, nos explicando? Estrelas desceriam dos céus mais altos e reencarnariam aqui na Terra. Quer dizer, espíritos mais elevados estão reencarnando entre nós e eles vão nos ajudar a mostrar como é que faz. Eles vão nos instruir, nos estimular, nos ajudar a que aconteça essa transição. A mesma coisa aconteceu ali, ó. Disseram que, a pedido do governador, vieram 200 instrutores de uma esfera acima do nosso lar. Então, desceram para o nosso lar porque eles sabiam o que eles estavam para ensinar, porque eles já viviam daquela maneira. Porque não era somente o governador falar assim, agora cortou alimento desse tipo ou daquele tipo. Não é tão simples assim. Então, desceram esses instrutores, e eram 200, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Então, olha como se dá, aqui deixando claro que o próximo estágio de absorção de energia, por que a gente come? A gente precisa da energia do alimento para poder manter o nosso organismo sustentado. E lá do lado de lá, eles também se alimentavam através da boca, do perispírito deles, para jogar fluidos vitais para dentro deles, para que eles pudessem continuar com energia para continuar se movimentando. Mas o que esses instrutores vieram fazer é ensinar a eles a não depender desse tipo de admissão de energia. Então, eles começaram a ser instruídos a como conseguir isso através da respiração e a absorção desses princípios vitais que estavam na atmosfera. Então, como a gente é limitado realmente, né? A gente imagina que é só da comida que a gente bota no estômago que a gente se sustenta. E não é. É possível fazer isso da atmosfera. Eu não sei se aqui na Terra existe alguém que tem essa capacidade. Talvez. Mas do lado de lá é possível. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestaram-se contrários. Então, olha isso. Não é pelo simples fato de que seres superiores ali para eles, falando o que eles têm que fazer, que eles aceitaram. Alguns se manifestaram de maneira contrária àquilo que o governador estava tentando fazer, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigências desse teor. Quer dizer, o que essas pessoas alegaram era isso, que como ela é uma cidade de transição, não era justo exigir desses desencarnados que eles já se comportassem como seres mais elevados.
sem grave perigo para as suas organizações espirituais. Quer dizer, os estudiosos ali do nosso lar achavam que isso ia comprometer o organismo deles ainda mais materializado, mais denso. O governador, contudo, não desanimou. Quer dizer, o governador sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que era possível. Ele é um espírito mais elevado. Ele encontrou resistência, porque existiam espíritos menos evoluídos, mas também intelectualizados. Então, eles tinham capacidade de raciocinar e questionavam. Só que o governador não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades. Olha agora essa informação. Durante 30 anos consecutivos. Então, a gente acha que as coisas acontecem em passe de mágica, né? E é mesmo aqui na Terra. A gente acha que porque alguns entendem que é assim que tem que ser, que a maioria já tem que aceitar e está tudo certo. Então, que nós estamos passando por uma transição planetária, isso é fato. Mas não adianta. A gente não pode ferir o limite, né, de crescimento ou de percepção de cada um, né, o ritmo de cada um. Então, ali no plano espiritual também se respeita isso. E por que nós não podemos fazer o mesmo? E durante 30 anos, esses 200 instrutores do plano espiritual superior estavam ali tentando fazer com que aquele povo que habitava esse local conseguisse fazer essa mudança de hábito. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando. Então, olha isso, né? Também a gente acha que essa questão de protesto é só aqui. A questão do que a gente vê muitas vezes da política é só aqui. Não é. Não é porque eles habitam o nosso lar que eles são evoluídos. Então, isso já também ficou claro para a gente. O nosso lar ele é habitado por pessoas que estão dispostas a aprender, a mudar, a evoluir. Os que estão no umbral ainda não estão nessas condições, eles ainda estão apegados demais ou reticentes à mudança. Agora, o que está lá, eles têm essa disposição, mas não quer dizer que já entenderam tudo ou que não tem ainda hábitos ou vícios, por exemplo, como essa, de protestar, reclamar de uma ordem superior. Porque se eles fossem ponderados, eles falariam, poxa, o governador ele é um espírito evoluído. Ele sabe o que ele está falando. Por que a gente não acata, mesmo que seja com dificuldade? Mas não, eles protestaram. Por mais de 10 vezes o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos. Então, olha isso, até as consequências por uma tentativa de mudança de hábito deixou espíritos doentes do lado de lá, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Então, olha isso, as pessoas estavam sendo pedidas que elas tentassem, as que não acreditavam que iam conseguir se sentiam doentes e o Ministério do Auxílio ficou superlotado por mais de 10 vezes, com lotação esgotada, imagina, daqueles hospitais. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. Então imagina, aí esses que viam esses hospitais lotados, aí eram as pessoas que cresciam em cima disso. Então aumentava a acusação contra o próprio governador que aquilo que ele estava tentando fazer não era o certo, não era possível. O governador, porém, jamais castigou alguém. Então, se a gente começa a ver algumas coisas que são semelhantes ao que acontece aqui na Terra, aí também a gente consegue analisar algumas coisas que são diferentes. E a diferença vem dos que são mais evoluídos. Então, se a gente tem protesto aqui na Terra, a gente tem pancadaria dos dois lados, né? Infelizmente, aqueles que estão em conflito aqui usam dos mesmos recursos, que é violência combatendo com violência. E ali, agora, o governador começa a demonstrar para a gente que existe outra maneira de resolver o assunto. Então, apesar de ele estar tentando algo nobre, em benefício de todos,
as pessoas não estarem entendendo, estarem reclamando, o governador nunca castigou ninguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e as finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Quer dizer, ele não perdia a paciência, não perdia o carinho. Então, as pessoas que estavam ali reticentes, ele chamava, colocava dentro do Palácio da Governadoria, mostrava o projeto, explicava, mostrava a finalidade e tudo com paciência. Facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Então, olha até o que ele fazia. Enviava esses mais rebeldes aos planos superiores. Falou assim, você não está acreditando? Então, eu vou te mostrar. Você vai numa excursão, vai numa caravana aos planos superiores e você vai ver por conta própria como é que funciona lá. Como que é possível? Que eu não estou falando algo que é irreal. E aí ele falando tudo isso, né? O Lísias, ante uma pausa mais longa, o André Luiz fez um comentário, né? E reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação. Então, olha isso, né? Depois de 21 anos que o governador estava sozinho, só a União Divina e a governadoria que estavam nessa compreensão. Depois desses 21 anos, o Ministério da Elevação aderiu e entendeu e passou realmente a abastecer-se, passando a abastecer-se apenas do indispensável. Então, eles não exigiam mais o supérfluo, aqueles exageros, né, de alimentação mais densa ou mais excitante, como ele fala, né? Então, é possível lá terem bebidas como a gente tem aqui na Terra. Que não sei se exatamente, não estou falando que é álcool, mas estou falando que existe aqui a água, existe o suco, existe o refrigerante, existe a bebida alcoólica. Então, lá também eles estavam exigindo, eu não quero essas coisas bobas aqui. Eu quero o que eu sentia prazer lá, talvez o vinho. Não sei, estou supondo. Mas era dispensável aquelas exigências eram totalmente dispensáveis. E aí o Ministério da Elevação, depois de 21 anos, aderiu e começou também a se sustentar somente do indispensável. O mesmo não aconteceu ao Ministério do Esclarecimento. Então, esse que é o que a Bruna lembrou, né? Que é o ministério onde habitavam a maior parte da população que era dotada de sabedoria. E é como foi falado no capítulo que acabamos de falar ali, né? Nos mensageiros. O quanto que o inteligente, que não é sensível, é teimoso. Então, o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir o compromisso, em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalham. Quer dizer, eram espíritos que tinham um pensamento extremamente racional, lógico. Então, eles não conseguiam entender ainda coisas que eram, na verdade, mais abstraídas. Então, e isso acontece também aqui na Terra. Quantos não são os espíritos extremamente inteligentes, né, os cientistas, principalmente da área das exatas, que não conseguem entender a questão da espiritualização de Deus e tudo mais, e negam. Não estou falando que isso é regra, porque tem muito espírito que hoje transita, né, na área da ciência elevada, extremamente espiritualizado, mas que é mais comum o espírito muito inteligente ser o que mais nega a Deus, porque eles querem que seja comprovado. Eles querem que a ciência comprove. Se a ciência não comprova, eu não acredito. Então é ali que, infelizmente, acontecem as maiores dificuldades de dobrar.
eram eles os mais teimosos adversários. Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Quer dizer, eles afirmavam, não é possível os perispíritos, né, a densidade do nosso corpo, viver livre disso que é necessidade básica para eles. Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências. Quer dizer, como cientistas, eles achavam que o governador é que era o louco, né? E eles que mandavam relatórios comprovando, tentando fazer o governador se dobrar às conclusões matemáticas e científicas deles, né? Repletas de análise e numerações, atingindo por vezes a imprudência. Quer dizer, eles começaram a passar dos limites com relação a isso. Não sabiam que eles não atinavam, né, talvez, que eles estavam falando com pessoas superiores. Apesar de não serem, habitarem ali o Ministério da Ciência, né, do esclarecimento, eles se julgavam superiores ao governador e os ministérios mais elevados, ou até os planos mais elevados, né? O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou a assistência de nobres mentores que nos orientam através do ministério da união divina. Quer dizer, ele pedia sempre auxílio dos planos mais altos também. E jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Quer dizer, apesar de saber que eles tinham razão, olha também a diferença de postura de um ser mais elevado quando em conflito com seres mais ignorantes. Aqui, ou se, como eu falei, ou se dá o troco na mesma moeda, se é ignorante reage com ignorância, ou não dá atenção. E ali o governador mais uma vez mostrando a superioridade. Nunca deixou o menor boletim do Ministério do Esclarecimento sem um exame minucioso. Então ele examinava um por um. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formaram-se perigosos distúrbios no antigo departamento da regeneração. Então, aí uma consequência que acabou acontecendo por conta de tanto conflito ali entre eles, né? Então, o Ministério da Regeneração, um dos departamentos do Ministério da Regeneração, que é o ministério que a gente sabe que tem ligação mais direta com o umbral, ficou alterado no seu equilíbrio, né, energético e até com relação às defesas do plano mais inferior que estava ali. Hoje transformado em ministério. Então, antes era um departamento, né, o Departamento da Regeneração, hoje transformado em ministério, mas o que está falando aqui é o seguinte: enquanto os cientistas ali ficavam discutindo com o governador e o governador contemporizando, perigosos distúrbios aconteceram ali naquela região. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, quer dizer, a postura do esclarecimento acabou fortalecendo os mais inferiores que estavam por aí, que eram os que habitavam ali o Ministério da Regeneração. Os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Aí a gente já começa a ter uma ideia mais real, porque é o que a gente vê aqui na Terra, né? Essas rebeliões, essas coisas de espíritos mais baixos, né? Que vão para as ruas quebrar e gritar e manifestar de maneira totalmente desequilibrada. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar. Então gerou não só uma discussão mais em relação ao que fazer ou não fazer, começou a comprometer o padrão energético vibratório de toda a colônia, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral. Então isso fragilizou a linha de bloqueio, de defesa que o nosso lar tem contra as zonas mais inferiores,
que tentaram invadir a cidade aproveitando brechas nos serviços da regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação. Então, olha isso que está falando aqui. Vocês entenderam o que estava acontecendo ali, inclusive? Contrabando de alimento. Olha lá. Onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação. No umbral, que era um plano mais baixo ainda, mais materializado ainda, então lá eles tinham alimentos mais densos, bebidas mais estimulantes. E como do próprio nosso lar isso foi interrompido, de lá de baixo começou o contrabando. Começaram a então fazer, então por aqui a gente consegue deixar entrar e levar para essas pessoas que não estão querendo aderir ao que o governador está falando. Só que isso foi o limite, né? Dado o alarme, o governador não se perturbou, quer dizer, é o limite onde o governador tem que botar um freio, mas ele não se alterou no seu equilíbrio. Então também isso para a gente é uma grande lição, porque nós vamos lidar sempre com dificuldades, com problemas, mas a questão é como lidar na questão de equilíbrio emocional nosso. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, o governador, solicitou audiência ao Ministério da União Divina então, não sozinho, ele não tomou, mais uma vez, essa decisão sozinho, pedindo auxílio do alto, né? Depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Quer dizer, ele fechou o ministério que tinha comunicação direta com a crosta terrestre. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Quer dizer, os mais rebeldes tinham que ser isolados. Eles foram colocados em como se fossem prisões. Calabouços na regeneração tem áreas que são destinadas a isolamento das pessoas que são rebeldes e que prejudicam o bem-estar geral. Exatamente ao exemplo do que acontece aqui na Terra também. Aqueles que passam dos limites das leis são presos, são afastados temporariamente do convívio da sociedade. E advertiu o Ministério do Esclarecimento. Então ele fechou o Ministério da Comunicação, abriu as prisões ali do Ministério da Regeneração e advertiu o Ministério do Esclarecimento porque foi por conta deles que tudo aquilo estava acontecendo, cujas impertinências suportou por mais de 30 anos consecutivos. Então é o que falou, foram 30 anos para que isso se resolvesse. Com 21 anos, o Ministério da Elevação aderiu. E por mais 9 anos, o Ministério do Esclarecimento continuou com esses abusos e impertinências, né, como ele fala ali. Proibiu temporariamente o auxílio às regiões inferiores, quer dizer, bloqueou caravanas que iam para o umbral ajudar. E pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade. Então, olha como que também eles têm recursos de ondas elétricas, magnéticas, porque já que a população não estava conseguindo, com o seu padrão energético, se isolar dos ataques do umbral, ele precisou mandar ligar as baterias que faziam essa defesa por eletromagnetismo, né, baterias elétricas, para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Então, para proteger o nosso lar, ele teve que fazer tudo isso. Não houve combate. Então, olha a diferença. Ele tomou essas medidas, mas não foi uma guerra. Não foi um confronto de violência, como a gente pode imaginar. Porque na nossa cabeça, quando há uma rebelião, a gente já vem instintivamente a questão da violência. Mas aqui, lá não. Pelo menos por parte de quem é mais elevado, eles têm recursos para combater sem usar da violência. Então, não houve combate, nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta.
por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Então, durante esse período mais drástico ali, né, mais resistente por parte dos superiores, eles cortaram tudo. Aí fala assim, então já vocês não estão entendendo por bem, nós vamos ter que impor. Então, aí toda a população da colônia só conseguia princípios vitais através da atmosfera, através da respiração e água misturada com fluidos. Eu faço uma ideia de que essa água pode ser muito bem comparada à água magnetizada que a gente faz na hora da nossa oração, que a gente coloca à noite do lado da nossa cabeceira da cama, ou que a gente vai num centro espírita e depois dos passes a gente toma. É uma água que recebe elementos, né, da espiritualidade, que são elétricos e magnéticos, que conseguem abastecer essas pessoas também. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Quer dizer, eles entenderam que apesar daquele espírito do governador e dos mais superiores ali, eles serem mansos, eles não entrarem em conflito de violência, mas que eram justos, eles entenderam o quanto que você não consegue, na verdade, lidar com isso, porque eles são mais fortes, mesmo sem impor com violência. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Quer dizer, nesses 6 meses que foi tudo cortado, eles viram que era possível. Foi forçado, foi difícil, mas depois que passou um tempo, eles perceberam. Poxa vida, conseguimos e eu me sinto melhor. Provavelmente foi a sensação que eles tiveram, porque era uma sensação de ir para frente, de evolução, de desmaterialização. Então eles reconheceram que eles estavam errados e começaram a trabalhar para o reajustamento de tudo aquilo. Houve nesse Comenos regozijo público e dizem que em meio à alegria geral, o governador chorou, sensibilizado. Imagine, o governador chorando de alegria, né? Imagina, de uma conquista, né? Um benefício para toda uma colônia espiritual do porte do nosso lar, que ele conseguiu levar para eles. Declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. Então, o reconhecimento, a felicidade dele era ver uma multidão de espíritos caminhando para frente, recebendo o benefício da compreensão do que ele estava tentando trazer, e eles estavam teimosos em não aceitar aquilo. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio. Então, depois dessa fase de transição que aconteceu ali, somente 2 ministérios ainda têm um tipo de alimento que é mais parecido com o da terra, que são justamente os 2 ministérios que têm ligação mais direta com o umbral e com a crosta terrestre. Então, é o Ministério da Regeneração e o Ministério do Auxílio, que é onde o André Luiz estava. Então, no hospital, ele recebeu o que ele descreveu como se fosse uma sopa, né? Um caldo ali. Então, é o mais parecido que eles têm. Agora, dos outros ministérios, eles já conseguem se alimentar de outras coisas. Onde há sempre, então, ele fazendo a comparação ali no Ministério da Regeneração e do Auxílio, ainda tem esse tipo de alimento, porque é onde há sempre grande número de necessitados. Então, ali é necessário, ali realmente não é possível impor algo desse tipo. Nos demais, há somente o indispensável. Isto é, todo serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade.
Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Então, você viu? Às vezes, por uma teimosia ou pelo espírito achar que não consegue dar um próximo passo na direção de se ver livre de alguns hábitos mais materializados e caminhar na direção da espiritualidade, as coisas continuam iguais. Mas agora aqui toda a colônia reconhece, né, que houve uma redução grande da materialidade, do materialismo que ainda a colônia do Nosso Lar vivia, e surgiu um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Quer dizer, o padrão vibratório da própria colônia mudou completamente depois dessa transição na questão do alimento. Quem poderia imaginar, né, que o simples fato do que se alimenta muda completamente o padrão vibratório de toda uma colônia. E aí Lísias silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Então, aí o André Luiz, né, com a característica dele, né, o Lísias passou tudo aquilo de informação para ele, e aí ele passa a digerir aquilo e ficar pensando, e é o mesmo que acontece com a gente, né? Quando a gente lê um capítulo desse, a gente vai passar a semana, mais ou menos, lembrando e pensando do que a gente aprende, né, com tudo isso. Mas é isso, resumindo, então esse é o fim aqui do capítulo 9 do Nosso Lar, que é o nome, que tem o nome Problema de Alimentação. E aí, gente? Tudo tranquilo? Algo a Tudo dizer? tranquilo. Tudo certo. Achei muito interessante. É Eu legal, não né? imaginava que fosse assim. Não, a gente não imagina muitas coisas, né? E como tudo faz sentido. É, faz É mesmo. o famoso a gente é o que a gente come, né? Quando você pensa de Exatamente. maneira. Aqui na Terra a gente já tem uma noção disso. E lá E não faz consumo em sentido vários continuar. sentidos, né? Não só a comida em si, né? Mas o que a gente Se se alimenta de alimenta uma forma de geral. energia também, né? É, Eu tudo fiquei pensando reflexo. até no comecinho do livro, eu não lembro se é o André Luiz ou se é o Emmanuel que fala no comecinho do Nosso Lar, mas que ele fala que às vezes a gente vai ler algumas coisas que a gente não vai acreditar e tal. E os espíritos também precisaram fazer excursões em planos superiores para acreditar que isso dava certo, Que era possível, né? Foi o No plano que Emmanuel eles que estavam. falou, Bruna, no Ah, prefácio. é isso No mesmo. prefácio ele alerta, fala assim, tem muita gente que vai ler esse livro e fala assim, o que está falando aqui é fantasia, é baboseira, né? Mas justamente ele faz até aquela comparação. É porque o ser humano que vivia na época onde ainda não existia rádio, televisão e avião voando, quando ouvia falar sobre isso, falava, é um absurdo. Não existe a Uhum. possibilidade de um dia o ser humano voar dentro de um objeto tão pesado. E para a gente hoje isso é o mais normal, né? É. E ali é a mesma coisa, né? Pode ser que eles não acreditassem que fosse possível no plano que eles estavam, essa alimentação direto da atmosfera, mas Então, mais depois sutil, que né? se concretiza, né? A gente vê o O quanto é possível e é benefício, né? melhor. É, Exatamente. E foi o que aconteceu, né? Eles não acreditavam, mas a hora que eles passaram a viver aquilo, eles se renderam, falaram assim, puxa vida, a gente estava errado, e porque eles sentem-se muito melhores, né? Nesse deve. salto para frente. Tudo que a gente vai desapegando da matéria vai fazendo com que a gente se sinta melhor, né? Com certeza. Muito bom. Excelente, excelente, Marcolino. Beleza. Vanessa, Muito bom. Eva, tudo tranquilo? Tudo certo, tudo bem claro mesmo. Então, então tá joia. Então, beleza. Boa noite para todos. Obrigado Uma mais uma boa vez pela semana. Boa companhia. noite, obrigada, boa semana. Pessoal, obrigada. Boa Obrigada. semana, viu? Até mais.